Puxa uma cadeirinha lá, senta lá, Sabará. Senta lá, Sabará, do outro lado. Senta lá, muito bem, aí está. Uma salva de palmas agora. Tarcisão. Porra, Tarcísio, você quer matar nós? O deus do asfalto veio de Asgard. Pô, você veio de quê, pô? Patinete elétrico. Hã? São as questões de mobilidade Não, não urbana vem que a gente não, precisa não vem resolver. lá, já chegou fazendo campanha. Mobilidade é pros outros. 50 minutos atrasado. É. Se a gente chega a 50, o Emílio me demite. Você não Se eu chegar sabe. 50 atrasado. Você não sabe o que a gente enrolou essa audiência agora aqui. Então você tem que trazer alguma notícia, alguma bomba Sensacional. para cumprir essa falha Exclusiva. exclusiva pra gente. Dê uma bomba agora. Uma bomba? É, uma notícia exclusiva. Quem é o ministro do Lula? Só você sabe. Bolsonaro vai ganhar a eleição. Ó, Ô, cara, chegou segurão. Tá confiante. por que você chegou a essa conclusão? Pelo seguinte, vamos analisar o que aconteceu na eleição de domingo. Quem ganhou a eleição de domingo? Na minha opinião, Bolsonaro. E vou explicar por quê. Você tem uma maioria eleitoral do Lula. Você tem uma maioria política do Bolsonaro. Agora, no segundo turno, você vai ver essa maioria política transformando energia em maioria eleitoral. E aí eu digo pra você, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. É, pode ser. Ô, Tarcísio, Eu acho que é Vai ganhar. o que você vê é o seguinte, eu não, pesquisa eu não olho muito. Eu vou na feira, eu vejo no posto de gasolina. Estamos de volta aqui para a rádio agora. Estamos aqui com ele. Tarcísio está aqui com a gente, Tarcísio Freitas, candidato ao segundo turno por São Paulo. A gente convidou o Haddad também. Evidentemente, a gente convida os dois aqui para vir. Sim. Mas é um pouco cedo esse programa. O Haddad não gosta de acordar muito cedo. Então, normalmente, ele não vem. Jaiminho. Só a partir das 4. Jaiminho, tá aqui pra você, porra. Vem quando Não tem tem, mais... pô. Ô, Jaiminho, não tem mais o Carioca. Você vem aqui, vai ser papo de comadre mesmo, que a gente quer trocar essa ideia. O que eu vejo é o seguinte, eu tava vendo o Vila muito revoltado. Professor. Professor, Bravo com você. Falou que ele é forasteiro, carioca e tal. O que eu acho é que o Brasil tá indo pra direita. Mas eu acho que é o afegão médio. É o pequeno empresário, é o cara que abriu a loja. É uma outra galera. Eu acho que essa turma da política, a turma que tá no eixo, que tá na bolha São Paulo, Rio, que é o que manda, é o gabinetão e tal, ele não tá vendo essa galera. E esses políticos velhos, eles têm faro de perdigueiro. Você conheceu o cachorro perdigueiro, né? Aqueles que vai... Os caras estão indo para esse lado. Pode ver que a turma tá indo para a direita, só os caras que já estão descartados, que já estão ali naquele esquema. Eu vejo desse lado. Agora, quem vai ganhar, eu não tenho a menor ideia, porque eu acho que tá pau a pau. Dia 30. Eu acho que tá pau a pau, mas observe, tenho uma leitura bastante otimista do que aconteceu. A gente viu o presidente fazendo aí tendo uma votação expressiva no Senado Federal, fazendo vários senadores, fazendo a maioria do Senado. Hoje, a maioria do Senado é de direita. A Constituição do Senado é uma Constituição que nos favorece. Eu vejo na Câmara dos Deputados da mesma forma, o partido do presidente fazendo 99 deputados, também uma grande maioria centro-direita, também nos favorece. E agora uma adesão muito ampla de governadores ao projeto do presidente Bolsonaro, que é um projeto de prosperidade, é um projeto pró-livre iniciativa, pró-business. Então eu tenho essa maioria política sendo constituída, que foi referendada nas urnas do domingo, e essa maioria política agora vai trabalhar. Essa maioria política vai reverter a maioria eleitoral que o Lula teve. Agora a gente vai ver gente tranquila, na rua, trabalhando em prol da eleição do presidente Bolsonaro. Governadores que foram eleitos no primeiro turno, né, que ficaram neutros no primeiro turno em função das suas candidaturas, agora vão poder declarar voto, partir para cima, mobilizar a militância. Então eu vejo que essa diferença vai cair e vai ser suplantado. Então eu estou muito confiante na vitória do Bolsonaro. Ô, Tarcísio, a questão de Minas Gerais, a gente viu que o Zema ele foi eleito no primeiro turno aí com uma alta vantagem, né? O que você acha que deve o pessoal de Minas Gerais não ter acompanhado esse lance para a direita e não ter votado igualmente, como votou no Zema, no Bolsonaro? E você acha que isso vai se reverter? Acho que vai, em alguma medida vai se reverter. Eu acho que a gente vai tirar bastante diferença lá. Eu vejo o Bolsonaro na frente no segundo turno em Minas Gerais. Para mim é o que vai acontecer. Minas Gerais é um recorte do Brasil, né? Porque são vários Brasis no mesmo estado. Então se você pegar o Triângulo Mineiro é um Brasil, se você pegar o Vale do Jequitinhonha é outro Brasil. E no final das contas, acho que a entrada do governador agora, que é um governador muito bem avaliado, que teve uma votação expressiva, vencendo no primeiro
primeiro turno, isso desmobiliza a estrutura de campanha do Lula em Minas Gerais, por isso que eu vejo essa possibilidade de reversão. Você vai ter um governador que está cheio de moral, ganhou no primeiro turno, super bem avaliado, né? Todo mundo quer estar do lado dele. É verdade. O Zema ficou mais bonito agora, então mobilizando aquele exército de prefeitos, aquela militância com uma estrutura que vai estar na rua. Então eu vejo ali uma grande capacidade de reversão. Lá, Minas Gerais, com certeza vai ter uma mudança forte aí. Tarcísio, uma das preocupações, pelo menos minhas como economista, é a educação. Educação, a gente tem uma questão que as escolas públicas não são boas, e quando a gente olha a proporção, a gente gasta relativamente muito em universidades, no seguinte sentido: quem está na USP, que é a administração do governo estadual, por isso minha pergunta, geralmente é filho de rico. Não é quem estudou nos colégios estaduais. Como que você vê? Você vai tentar privatizar a USP? Como que você vai fazer? Porque o orçamento não é infinito, você sabe melhor do que eu. E imagino que você deve ter alguma proposta, alguma mudança nessa área. Não vou. Eu acho que são patrimônios que nós temos. A universidade pública é importante. Nós temos 3 grandes universidades públicas aqui em São Paulo, fora a Univesp, né? Então, Unesp, USP, Unicamp são fundamentais e devem continuar públicas, né? Agora, eu vejo nessas universidades uma grande capacidade de geração de receita, porque ela também, por outro lado, tem grande capacidade de resolução de problemas, né? Por meio da ciência, por meio da tecnologia, por meio da parceria com a iniciativa privada, por meio das parcerias com o próprio Estado. Nós temos questões importantes para serem resolvidas e que a gente pode enfrentar com a própria universidade, né? Colocar esse talento da universidade para gerar conhecimento, para gerar pesquisa, para gerar tecnologia, para resolver os nossos problemas. E isso é uma fonte poderosa de geração de receita. Então, isso vai ajudar no financiamento, que vai se somar ao financiamento estatal e garantir a natureza pública da universidade. Deixa eu falar uma coisa para você. São Paulo é o estado mais rico, né? São Paulo é um puta estado. Você tem dinheiro lá, o que você tem de caixa. Que você vai? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você chegou lá, entrou lá, sentou na cadeira, assumiu, aquela equipe, aquela assumiu. Governador, palácio bonito. Terninho. Palácio bonito. Isso. Dória deixou tudo meio... Sim, muito limpo. Muito limpo. Conceito aberto. Você falou, qual vai ser a primeira coisa que você vai... Vou resolver. Eu acho que isso é o principal de São Paulo. Eu acho que tem tantas coisas. Não, a primeira. Tem a primeira, pô. A primeira é resolver esse problema das pessoas em situação de rua. É a primeira questão que a gente tem que enfrentar, até porque isso tem repercussão com outras áreas, né, com outras políticas públicas. Então, a política de habitação muito forte, a política de habitação nos últimos anos, ela tem sido muito tímida, né, em termos de produção de moradia e em termos de efetividade na retirada dessas pessoas da rua, na construção de uma perspectiva. E isso envolve a aliança de uma política forte de assistência social, mas assistência social verdadeira, que é aquela onde você identifica a raiz da pobreza, aquela que você constrói um plano de desenvolvimento individual e aquela que você dá a perspectiva, ou seja, você vai abrir a porta do mercado de trabalho, você vai capacitar. Você acha que o maior problema é o social, o maior problema hoje de São Paulo é o social. Porque você andou aí, né? Você andou nas vilas, você foi nas quebradas. Eu fui na Cracolândia, passei um dia inteiro lá. Você fez a campanha conhecendo. Você acha que esse é o maior problema de São Paulo? Para mim, o maior problema hoje é o social. É um estado muito rico, mas que se tornou muito desigual. Tem muita gente passando necessidade em São Paulo. Isso é incompatível com a riqueza desse estado. Então a gente precisa vir com política social de verdade. E uma coisa que a gente quer mostrar: a direita, a visão liberal, a livre iniciativa, né, vai ser capaz de fazer política social de mais qualidade. A gente vai quebrar esse paradigma. Quem cuida das pessoas é a esquerda, né? Que a esquerda é pai dos pobres, que a esquerda é que tem preocupação social. É falso isso, porque eles não sabem como fazer. Por quê? Porque não fizeram até hoje. Que prometem. Exatamente. Eles não fizeram até hoje. O que você vai fazer diferente? Eu vou dar efetividade à política de assistência. E a política de assistência vai construir ponte para oportunidade. Essa é a grande diferença. Não é o assistencialismo pelo assistencialismo, é o resgate, é o assistencialismo emancipatório. Então essa grande diferença de abordagem é a emancipação. Eu quero que aquela pessoa se desenvolva, eu quero que aquela pessoa se requalifique, eu quero revitalizar o centro e aquele morador de rua trabalhe naquele emprego que eu vou gerar a partir da revitalização do centro. Então essa é a diferença de abordagem, é por isso que a gente vai ser efetivo e a esquerda nunca foi. Ô, Tarcísio, você citou a Cracolândia e eu cheguei aqui em São Paulo faz 3 anos aqui trabalhando no Pânico. Morou e veio lá. Aqui vereador, veio prefeito e
todo mundo fala que ia resolver a questão da Cracolândia. Você citou a Cracolândia. Exato. Qual seria o projeto? Bom, aí vamos lá. A complexidade da Cracolândia é que você não resolve com uma política pública isolada. Eu vejo 5 ações para você resolver a questão da Cracolândia. A primeira a gente já abordou aqui, que é a assistência social de verdade, construindo ponte por oportunidade, recapacitando, requalificando as pessoas. A segunda é a saúde pública, fazendo a recuperação do dependente químico. E para isso você tem que aumentar a sua estrutura de triagem, tem que investir nas comunidades terapêuticas, né? Tem que investir nesse tratamento qualificado para o dependente químico. A terceira é a política de segurança, para impedir o livre fluxo do traficante, a livre distribuição de drogas, né? Ele tem que ficar constrangido. Hoje ele opera sem nenhum tipo de constrangimento, né? A quarta é a política de habitação, porque ninguém tá indo para a rua para consumir droga. As pessoas estão consumindo droga porque estão na rua, estão sem teto. Teto é uma coisa importante. A gente precisa de um programa de moradia mais ousado. E a gente tem muito instrumento para aumentar a produção de moradia. E o quinto é a que eu falo muito, estou batendo demais nisso, e foi o único candidato que bateu nisso com força, a revitalização do centro. O centro de São Paulo é maravilhoso. São Paulo é uma cidade Abandonado. de turismo de negócio, de turismo de comércio. A gente precisa revitalizar o centro, porque a revitalização do centro tem um poder de gerar muito emprego. E um dos projetos que a gente colocou é a da construção do Centro Administrativo de São Paulo na Princesa Isabel, transformando aquilo numa grande esplanada na Champs-Élysées paulista. Para quê? Trazer o poder para o centro. Quando você traz o poder, você está comunicando. Né? Então isso é muito simbólico. Você trouxe o poder para o centro da cidade de São Paulo, aí vem a segurança, aí vem o restaurante, aí vem o hotel, aí volta a circulação das pessoas, aí vem o terceiro turno no comércio, aí vem a contratação de mão de obra. Tarcísio, me fala uma coisa. Como é que você fazia lá? Porque você foi um cara, você já era do governo, você é técnico do governo, aí o Bolsonaro pegou você e falou, você vai ser meu ministro. Você já contou a história 300 mil vezes. Como é que você trabalhava lá com a sua turma? Você tem o quê? Você tem um comitê para ver? Como é que é o seu jeito de trabalhar? Você sabe que no meu gabinete eu tinha uma mesa de reunião e a mesa lá do ministro, a mesa de despacho. Eu sempre trabalhei na mesa de reunião, porque eu sempre trabalhei me comunicando. Eu passava a maior parte do tempo, 80% do meu tempo, me comunicando com os meus secretários, com o meu time, né? Com o time jurídico, com o time de estruturação de projetos. Então chamava a equipe de estruturação. Vamos lá. Como é que está a estruturação desse projeto? Por que está assim? Por que a tarifa é nesse patamar? Por que não é mais baixo? Qual é o mecanismo que eu tenho para mitigar o risco de demanda? E a gente vai escrutinando aquilo, a gente vai debatendo, a gente vai construindo Não, mas eu penso que a gente podia fazer isso aqui. A equipe me traz uma solução. Eu digo, isso aqui ainda não está bom. Vai para casa, volta e me traz uma solução diferente para isso. Então, mas essa solução que você deu, porque você não tinha muita grana, né? Você pegou pouco dinheiro para terminar as obras. Isso aí foi o quê? Foi a equipe ou você saiu da tua cabeça? Tudo foi construído em conjunto, né? Eu não sou esse cara criativo aí. Você de execução. Agora, eu sei montar time. E eu sei valorizar time. Eu trabalhei com gente muito criativa, gente muito boa, né? Então, eu sei perceber uma boa ideia. Agora, uma coisa é o seguinte, quando eu percebo uma boa ideia, eu aposto nela e faço ela acontecer. Essa foi a diferença. Então, eu chegava pro pessoal e disse, olha, gente, eu precisava de uma solução ousada para isso. Eu tinha muita intuição. Eu digo, olha, eu acho que esse caminho aqui é muito bom. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu não faço a menor ideia. E o pessoal saía, às vezes, numa sexta-feira, chegava segunda-feira de manhã, já temos uma ideia. Aí você olha aquela ideia, puxa vida, essa ideia voa, hein? E você vai trazer esses malucos aí? Uma parte deles voa. Eles estão lá em Brasília? Alguns estão em Brasília, outros estão nos Estados Unidos hoje, outros estão já aqui em São Paulo. Nós vamos trazer gente boa para o governo. Então, complementando o Emílio, desculpa. Claro. Você foi bem como ministro, não criando novas obras. Você foi lá e executou as que já tinham. Aqui em São Paulo, quando chega um político, o cara já quer fazer metrô, a sua estratégia vai construir novas obras ou terminar o que já tem? Essa é uma pergunta super interessante. Eu estou conversando muito com os prefeitos agora, e eram prefeitos que na sua grande maioria estavam com o Rodrigo na campanha, e tenho dito a eles o seguinte, eu não vou descontinuar nada. Então eu quero dar tranquilidade para os prefeitos, que aquele convênio que ele tem vai ser honrado, que aquela obra que está em execução vai ser concluída, que aquela vicinal que está sendo pavimentada, a gente vai terminar aquela pavimentação, aquela duplicação, aquela alça que estava sendo feita, vai ser feita, aquela AME lá que estava sendo construída, aquele hospital que estava sendo construído, ele vai ser concluído. Então a gente não vai descontinuar, eu vou pegar da mesma forma como a gente pegou no Ministério da Infraestrutura e vou terminar o que está andando. Não vamos criar nada novo, marcas novas, eu vou preservar
observar o que funciona e, obviamente, o que eu entendo que a gente precisa dar é um pouquinho mais de velocidade em algumas políticas públicas, né? Quero avançar mais na questão da mobilidade, com expansão no metrô com mais velocidade, concluir essas obras que ficaram inacabadas e dar mais competitividade para o Estado. E para mim o segredo é esse, é tornar o Estado de São Paulo mais competitivo, é trazer mais negócio, é atuar na questão da carga tributária, é atuar na questão do crédito para o micro e pequeno empreendedor, é atuar na questão da capacitação profissional. Isso vai tornar o Estado mais competitivo. Aí nós vamos, ao invés de perder empresas, trazer empresas. E trazendo empresas, a gente vai trazer junto o emprego. Foi muita gente embora, né? Exato. Foi muita gente embora. Mas o que? O ICMS lá? Muito ICMS. Então você vê, as empresas do Oeste Paulista foram embora para o Mato Grosso do Sul porque não aguentaram a competição do ICMS. Está todo mundo indo para Extrema em Minas por causa do ICMS. A indústria de calçado de Franca, de Jaú, de Birigui, em São Paulo tem muita baixa. O pessoal foi embora para Minas Gerais e para o Nordeste. Você está vendo as indústrias automobilísticas, né? A última Caoa Shell que está saindo do Vale do Paraíba e indo para Goiás, ICMS. Né? Então você tem essa política, ela é ruim. A retenção de crédito ICMS também está impedindo investimentos. Então tem muita empresa com crédito retido. Se você libera isso, você está liberando uma energia potencial que vai virar velocidade, vai virar empreendimento. Aquilo vira investimento na mesma hora. O investimento é compra de máquina, é compra de insumo, é ampliação de planta, é terceiro turno, é contratação de pessoas. Então, no final das contas, isso tem uma repercussão no emprego. Ô, Tarcísio, mas como que faz para... Só para continuar nesse tema aí, como que faz para pegar a turma de volta? Converso com ele. Ele quer ser super... Não, é para não sair do tema, que ele vai falar de ideologia de gênero. Para não sair desse tema. Para não sair desse tema. Como que recupera essa empresa de volta? Porque a partir do momento que ela foi, ela investiu no outro estado, investiu em outro lugar, como que faz para recuperar e falar assim, pode voltar que aqui vai ser melhor? Isso é conta. O empresário faz conta. Ele vai fazer a conta do CMS e vai ver, puxa, eu vou pagar 10 milhões a mais de CMS por ano. Quanto é que custa para mim trazer meu negócio de volta? Em quanto tempo eu recupero esse capital? Em quanto tempo eu vou ganhar dinheiro? Né? Qual é a segurança jurídica que eu vou ter na manutenção dessa linha? O empresário está sempre fazendo conta e ele tem uma adaptabilidade muito grande. Ele toma uma decisão de mudar a planta de lugar e reverte isso e volta e abre a planta em São Paulo com muita velocidade. A partir do momento que eu ofereço uma condição mais favorável. E aí a gente tem que pensar outra coisa. São Paulo, muito rico, mas tá ficando muito desigual. Se eu pego o Vale do Paraíba, região metropolitana de São Paulo, pego Sorocaba, Campinas, vou até Ribeirão, é uma coisa. Show de bola. Quando eu olho para o Sudoeste, Alta Paulista, Oeste do Estado, é outra. Então eu preciso combater essa desigualdade regional com incentivo regional, para trazer o negócio para essas regiões. E aí o pessoal vai fazer conta, puxa, tá valendo a pena. Vai ter aquele ramal ferroviário de Panorama para Bauru. Eu vou me conectar à ferrovia, vou botar minha produção lá no Porto de Santos. Aí tá me dando um incentivo de CMS. Opa, vou para lá. Tem mão de obra. Fizeram lá o METEC, tem a FATEC. Eu vou ter mão de obra que está sendo formada para aquela vocação econômica. Vou mudar minha planta para lá, vou fazer meu investimento lá. E os polícia? Precisa pagar os polícia, hein? Segurança. Paga bem. Os polícia ganham muito mal. Calcinha prometeu e nada, hein? Calcinha Vamos colocar inteligência. O Calcinha só fez Polícia mais bem paga. Isso. Tecnologia, drones. Não adianta ficar dando viatura, não. Eu converso com os polícias. Exatamente. Os polícias falam, não adianta vir com viatura, laptop. A gente quer um salário. A gente quer um salário. Óculos da Chili Beans. Eles não querem óculos. Eu trouxe óculos da Chili Beans. Óculos da Chili Beans, super importante. Uniforme. A polícia quer o salário bom. Isso, para poder trabalhar. Olha lá, ó. E retaguarda. E retaguarda também. Exatamente. Quando você fala em segurança pública, não tem como você ter segurança pública sem valorizar as pessoas. E a valorização, ela compreende todas as dimensões. A dimensão salarial é fundamental, porque senão você não retém talento, o pessoal vai embora. E aí você vai enfrentar esse déficit pessoal que você enfrenta hoje na Polícia Militar, na Polícia Civil e na Polícia Penal. A segunda questão é plano de carreira. Você tem que ter estrutura de carreira, tem que ter perspectiva de ser promovido, tem que ter intertício compatível com o que você tem em outras polícias. Esse paralelismo entre os estados é fundamental. A terceira questão é assistência médica, porque os nossos policiais ficam doentes e não tem o suporte médico do Estado, é um suporte muito precário, muito aquém da necessidade, e a assistência jurídica. Esse que é o... Porque a turma tem que perceber que o Estado está do lado dele. É por isso que eu tive uma postura muito crítica com relação às câmeras. Porque o que representa a câmera? É uma situação de deixar o policial em desvantagem em relação ao bandido. Você vai tirar isso aí?
Ah, com certeza. Por que isso aí? O cara deu ideia boa. Se é pra pôr câmera, põe no juiz. Põe todo mundo que trabalha no serviço público, põe uma câmera. Põe uma câmera no juiz, põe uma câmera no banheiro, no procurador, todo mundo com câmera. Segurança os polícia pública. o quê? Porque dá mais segurança? Põe todo mundo fiscal então. da Receita. No fiscal da Receita. Depois a também. gente edita. No governador também. Se bobear, a gente põe no governador Colocar um também. drone em você. Se é porque põe câmera em todo mundo. Chapéu do Sérgio Malandro. Com pau de selfie. Chapéu do Sérgio Malandro. Segurança pública tem muito a ver com dissuasão. Você chega e diz o seguinte, ó, vou tirar a câmera. Eu tô comunicando alguma coisa. Então o bandido, opa, mudou, tem que respeitar essa polícia porque eles estão tendo respaldo do governo. O governo está do lado deles. Então isso comunica. Então, o cara, e vai ser diferente. Você comunicou uma coisa. Você comunicou que você está do lado da polícia. Você comunicou que você vai valorizar a polícia, que a polícia vai estar do teu lado. Que você é um governador que vai enxergar a polícia como ela tem que ser enxergada. Então isso muda. Isso já tem um efeito sobre o crime imediato. Então é isso que a gente precisa perceber, que o governo vai estar do lado da polícia, vai valorizar a polícia e vai dar respaldo para a polícia. Essa estrutura de suporte é fundamental. Você tá animado então? Tá animado? Ô, Emílio, Sempre tô animado. breaking news. Diz que é graneiro. Datena tá com o Bolsonaro lá agora. Tá dando apanha aí, ó, presidente, velho. Diz que é Agora, ao graneiro. vivo. Diz que é graneiro, já tá vindo com as coisas lá, tá tudo levando lá pro palácio. É verdade isso? Você ou não? já contratou. Contrataram a Tem graneiro. umas Lusitana. camisas, Ricardo Almeida. Diz que é graneiro, já tá descarregando Graneiro lá. ou Lusitana? Só acaba quando termina. Eu tenho um lema comigo, inclusive está no meu WhatsApp, que é o seguinte, é o lema dos beneditinos. Ora et labora. Orar e trabalhar. Pedir a Deus e trabalhar. Arregaçar a manga. E eu vou trabalhar por mim e pelo presidente, porque eu vou falar para todo mundo aí que está nos acompanhando. Vai valer a pena investir no segundo mandato do Bolsonaro. Vai valer muito a pena. Exatamente. Eu tinha duas perguntas, na verdade, para fazer, mas aqui. Não, calma. Aqui a primeira é meio que fazendo um comparativo entre a eleição para presidente da República de São Paulo, de 2018, e de hoje. E é interessante notar que o Bolsonaro teve mais ou menos a mesma quantidade de votos aqui. E o Lula, ele absorveu todos os votos que na eleição passada foram do Ciro, Geraldo, Amoedo, Cabo Daciolo, inclusive, Glória. Henrique Meirelles, Marina Silva e etc. Esse processo de captura dos votos de muita gente que está sendo enganada pela esquerda vai existir também na sua campanha agora para o governo do Estado? Porque a polarização parece que beneficiou mais o Lula nesse aspecto. Eu acho que a população ela foi enganada. Eu tenho um encantador de serpentes, né, que vende facilidade sem saber como. Eu fico impressionado. Não, a população vai ser mais feliz e todo mundo vai comer picanha. Tá bom, como? Você mostrou o caminho? Você sabe fazer? Porque lá atrás, quando o vento soprava a favor, quando a relação dívida-PIB era baixa, quando você tinha bull de commodities, você não mexeu nas alavancas do crescimento estrutural. E aí você condenou o Brasil a muitos anos de pobreza. Com uma cabeça velha, com um discurso superado, um discurso anti-business, um discurso estatizante, incompatível com a grandeza do Brasil, incompatível com as oportunidades que estão na nossa frente, com um Congresso que agora tem uma Constituição absolutamente desfavorável para a esquerda. Como que você vai gerar emprego? A pessoa vai para o discurso e diz o seguinte: eu vou gerar muito emprego, mas eu não sei como. E ele disse isso, eu não sei como. E as pessoas estão apostando nisso, que esse cara vai trazer felicidade. Não vai. A gente tem um caminho de prosperidade, porque nós enfrentamos tudo de ruim que nós podíamos enfrentar. Um desastre de Brumadinho, uma recessão brutal na Argentina, a crise do Covid, que é a maior crise que a nossa geração já enfrentou. Não teve nada parecido desde o pós-Segunda Guerra Mundial. A crise hídrica é a guerra da Ucrânia, e o Brasil hoje está crescendo. Está todo mundo já dizendo que a gente pode crescer 3,2% esse ano. Está gerando emprego, está gerando empresa, está gerando oportunidade, está sendo eficaz no combate à inflação. A inflação está caindo, vai terminar menor do que Estados Unidos, países da zona do euro, Reino Unido. Tem uma aliança com a prosperidade que está estabelecida, porque a gente aprovou o marco de saneamento, né, que aquela turma que passou deixou esquecida, né? 30 milhões de brasileiros sem água potável, 100 milhões de brasileiros sem coleta de tratamento de esgoto. Quem não tem esgoto não tem saúde, quem não tem esgoto não tem produtividade. Então a gente está mexendo nos fatores da produtividade. 167 leilões realizados, 900 bi de reais contratados, ou seja, o Brasil vai virar um grande canteiro de obra. Então as pessoas não podem ser enganadas. Essa verdade nós vamos mostrar, e aí nós estamos ampliando o nosso braço, porque agora aquela maioria política que se formou na eleição, ela vai trabalhar
para transformar essa maioria política E a em maioria picanha? eleitoral. E a picanha? A picanha vai vir. Quero ver Vai você só a fazer primeira- chover vai picanha. chegar só a primeira parte. Emílio, vai chegar só a primeira parte. Vai chegar só a primeira metade. Muito Picanha de bem. asfalto. O que eu ia te perguntar... O cara tá prometendo picanha, mas vai entregar colchão duro. Quem vai entregar picanha mesmo somos nós. Ó, É isso aí. Tarcísio, eu sou um economista ortodoxo. Ó, fez Harvard. Ortodoxo, meu amor. E eu gosto. Você também é ortodoxo, meu amor. E aí, o que o economista ortodoxo gosta? De redução de imposto. Eu já quero te perguntar do IPVA se vai descer ou não. Vai. Porque Aí. deixaram. E o segundo é aqui, ó. Todas as empresas estatais estaduais. Então é uma porção aí. O que você pensa em privatizar ou fazer concessão? Porque você teve uma história disso, porque eu entendo a preocupação com o social, eu entendo momentos também da campanha, mas eu quero saber, assim, para o pessoal que é mais da turma da ortodoxia, o que você tem a falar? Vamos lá, Sam. Primeiro, eu acredito na redução de impostos e acredito que a redução de impostos pode gerar e deve gerar aumento de arrecadação. Sim. Né? Por liberar essa energia, por liberar investimento. Então, você reduz o ICMS. Você, por exemplo, reduz o ICMS sobre aquisição de bens de capital. Você está favorecendo investimento. A longo prazo do ICMS, a longo prazo de pagamento. A repercussão fiscal disso é nenhuma, porque você tem fluxo e aquele dinheiro vai entrar no exercício. Agora, você está dando um alívio financeiro importante para aquele pequeno comerciante, para aquele pequeno produtor, para aquele pequeno empreendedor. Então, são coisas possíveis, né? Reduz a alíquota, vai ser mais competitivo, trouxe negócio, vai ter mais empresa, está gerando investimento. E PVA? Bom, São Paulo não pode ter o IPVA mais caro do Brasil. Então, quando você aumentou o IPVA e a gente tem a alíquota mais cara hoje, você perdeu o emplacamento para Minas Gerais, perdeu o emplacamento para o Paraná. Então, vamos reduzir IPVA. Incentivo para o híbrido, que o híbrido é o futuro da indústria automobilística. É o carro movido a etanol e movido a eletricidade com a célula de combustível, produzindo hidrogênio a partir do etanol. Isso é o futuro da nossa indústria poderosa, a indústria da cana. Então, redução tributária é uma questão importante. E quando eu vejo a questão das empresas públicas, é lógico que eu sempre digo, vamos olhar com muito cuidado. Mas vamos pegar, por exemplo, um caso emblemático. Sabesp. O que todo mundo quer? Sabesp, CETESB. Todo mundo quer que, no final das contas, a gente universalize o saneamento. E para universalizar o saneamento, a gente precisa de investimento. A gente consegue agregar muito capital privado para isso? Consegue. Outra coisa, todo mundo quer que a gente reduza a tarifa. Claro. Veja o que você tem na Sabesp. Uma preciosidade, que são os contratos de concessão. Se você prorroga os contratos de concessão atrelado a uma operação de capitalização, eu coloco dinheiro para dentro da empresa. Quando eu coloco dinheiro para dentro da empresa, eu posso canalizar esse dinheiro para redução de tarifa. É o modelo da Eletrobras. A venda da Eletrobras vai injetar 32 bilhões na conta de desenvolvimento energético. Então a gente está privatizando a empresa, trazendo governança, trazendo investimento e reduzindo tarifa. É o que todo mundo quer. E fazendo as contas, a gente consegue, num movimento desse, antecipar a universalização da prestação de serviço do saneamento em 5 anos. Aí você vai ter despoluição do Tietê. Aí você vai ter despoluição do Pinheiros. Porque se você trabalha com o custo operacional da empresa acima do custo regulatório, o acionista está perdendo valor. É ortodoxo. Deixa eu falar uma coisa pra você, Maravilhoso. Tarcísio. O que os caras podem esperar? Porque você é um cara assim, você é técnico. Sim. Né? Especialista. Você fica falando dos números, tá? Você não A gente entende. gosta. eu gosto. Mas Não, ele você gosta porque você é economista e é Eu sou chato. chato, também. pra caralho. Mas ele fala do jeito que eu dá pra gosto. entender o que ele tá falando. Não, é chato. Não é que nem o Ciro que vai jogando os bem. Não, é números. chato. Eu A gente não vai vou no dar conta que Ciro. fecha. 5 bilhões com 3 bilhões dá 3 dar bilhões, bilhão, 5 meu bilhões, irmão. encantador de CP. E ele fala que dá pra entender. Fica confuso. O político, você sabe que ele gosta de engabelar o povo. Sim. E tem aquele negócio que os caras chamam de do cara que ele é carismático. Isso. Ele tem carisma. Carisma. Você é um cara que vem do gabinete. Sim. Você estava lá no gabinete, você estava trabalhando. no computador, E você foi entendeu? um cara que teve moral. Assim, se você pegar você, a Tereza Cristina, o Paulo Guedes, que teve aqui também, que também é um cara engraçado. O né? astronauta. O astronauta e tal. Você tá agora, governador de São Paulo, que, pô, a gente só teve o quê? O Calcinha, que também falava bem. PSDB, verdade. Meio show de televisão. Teve o Geraldo Preciso. Alckmin, que é da velha guarda, tal, não sei o quê. E você é um técnico. O que a gente pode esperar? Porque você não é um cara muito de engabelar, né? Você dá os números. O que a gente pode esperar de você aí nesses 4 anos? Ou você vai entrar na política, vai começar a dar um Comer guerre-guerre, pastelzinho. Black Label.
Olha só, Olha só. eu não sou tão político assim, nem tão técnico assim, ou não sou de gabinete assim, sei lá, não sei nem me definir. Lógico que é, pô. Eu passei a minha vida toda no campo, na obra, né, tentando bolar a solução para aquela obra acontecer, para acabar no prazo, dentro do cronograma, com peão, dormi na rede. A obra do gasoduto Coari Manaus, por exemplo, passei um ano na selva. Dormia no barco, na rede, junto com meus soldados, com 180 homens que eu tinha naquela obra. E fazendo um esforço danado para acabar a obra dentro do cronograma. Acabar uma obra 3 meses antes do prazo, etc. Um sucesso, bacana pra caramba, aprendi muito naquela experiência do campo. Fui para a missão de paz do Haiti. Dormia no container com soldado. Então, eu tenho uma vida de trecho, uma vida de campo. O que a gente pode esperar? Um cara que vai querer fazer a diferença. Um cara que não vai se conformar vendo pessoas em situação de rua. Quando eu falo que eu quero trazer o poder para o centro, é que você só resolve problema se você percebe o problema. Se você tem um senso de urgência. Outro dia, eu fui lá com Sabará, na Vila Airosa. E aí fui recebido pelo líder comunitário lá. E esse cara ficou muito feliz. Sabe por que ele ficou feliz? Porque a gente marcou e foi. Porque a gente pulou o muro com ele. Porque a gente passou por cima do córrego com ele. Porque a gente entrou nas casas e foi conversar com as pessoas. A gente não passou numa viatura, não deu tchauzinho. Pô, vota em mim. Eu não pedi nem voto pra ele. Eu disse o que eu quero fazer. Vendo aquele córrego lá que estava precisando de canalização, que precisa ali de coleta e tratamento de esgoto, precisa de rede coletora, precisa de coleta de lixo, precisa de iluminação pública. Para dar um mínimo de qualidade de vida para aquelas pessoas. Porque o que eu vi lá eu tinha visto igual em Porto Príncipe. É muito zoado, né? Não chega, Se você sai do quadrilátero aqui, você tá lá em Porto Príncipe. Pois é, na terra da Faria Lima, né? você vê Porto Príncipe. É E isso muito é uma zoado. coisa. É só sair da Que a Manhattan. turma de São Paulo, às vezes, não percebe que Porto Príncipe está aqui do lado. Tá aqui do lado. E é para essas pessoas que a gente tem que trabalhar. Tem muito trabalho pela frente, a gente tem que fazer a diferença. Então podem esperar um cara que vai trabalhar muito para fazer a diferença. Porque quando eu fui para o Ministério da Infraestrutura, eu não pensava em ser político, nem me candidatar a nada. É uma coisa absolutamente circunstancial. O que eu pensava quando estava no Ministério? Gerar investimento. Eu pensava em plantar as bases para uma logística lá na frente, mais sustentável, mais eficiente e mais barata, para o Brasil ter competitividade. É por isso que a gente vai lá investir na pavimentação da BR-63, que a gente investiu no modo ferroviário, é por isso que a gente terminou Norte e Sul, está fazendo ferrovia de integração Oeste e Leste, fazendo ferrovia de integração do Centro-Oeste, fazendo renovação da Paulista, aí vai ter recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, vai ter contorno ferroviário de Catanduva, contorno de Rio Preto, duplicação de Tirapina Santos. É para ter uma logística mais barata, mais eficiente. Era isso que a gente queria. E aí é trabalho, não tem outro segredo. É trabalho, são 12 horas, são 13 horas, são 14 horas, é viagem, é estar no campo, é falar com as pessoas que estão trabalhando, é time técnico, é plano, não tem outro segredo. Eu estava vendo seu plano de governo, tem trem intercidades, malha ferroviária, São Paulo, Campinas, São Paulo, Santos, isso é promessa, né? Não, e nós temos que fazer, por exemplo, o trem intercidades, Campinas, São Paulo. Você tem que começar por algum lugar. Vamos começar por Campinas, São Paulo, que é o mais fácil de operacionalizar. A gente está com faixa de domínio liberada, a gente prorrogou o contrato da MRS, vamos fazer a segregação da linha de carga, da linha de passageiros, diminuímos o custo de investimento. É um projeto que a gente pode leiloar ano que vem. Olá. E vai ter player? Vai ter player. Vai dar certo? Vai dar certo. Show. E resolve também, né? Tem muita gente que mora naquela região, trabalha em São Paulo. Isso é legal, pra cacete. E pra interior? Porra, o teu vice é bom. O teu vice esteve aqui. É bom. O Sami falou que você vai perder. Não, mas disse, ele é bom, sabe por quê? Não, tinha certeza. Não, ele foi prefeito lá de São José dos Campos. Perdeu. Eu sabia. Vice, pô. Porque ele tava Não era você vice. falou na cara dele. Não, ele era pré-candidato. Era pré-candidato. Ele era pré-candidato. Você vai perder. Eu falei, Ele me ouviu, ele me ouviu. Esse Se ele cara, não tivesse como é que ele me chama? ouvido, Como é que ele chama? Vice do Tarcísio. Felício Ramute. Esse cara é o seguinte. Alpatino. Diz que esse cara fez uma puta administração em Ele é sensacional. São José dos Campos. Sensacional, Esse ele é cara bom brilhante. pra caramba. Brilhante. Marca esse Meu nome. viu, pô. É o vice. Meu Esse cara é viu. bom. Depois Você quer ver uma coisa? Depois ele tem que me dar a consultoria. A consultoria que eu dou de graça pra ele. Em todo o Vale do Paraíba, né, as maiores taxas de homicídio do estado, e São José dos Campos destoa, baixíssimo, né, um lugar super seguro. Por quê? Investiu em tecnologia, monitoramento, né, montou lá um centro de segurança integrado,
Tá lá com o BRT, o corredor de BRT, que é um corredor com o veículo elétrico. Então inovou pra caramba, muita disrupção, né? Muita criatividade na gestão, uma gestão super aprovada. Então um município de grande porte, um município populoso, muito organizado, que teve uma gestão de excelência. O Felício é sensacional. Ele é bom, ele é bom. Pra mim é um luxo ter um visto da qualidade conheço. dele. Quem mora em São Só José para fala pintar o cabelo, só. Gosta dele. Deixa eu falar agora. O Paulo Guedes está animado. Eu também. O Paulo Guedes, ele falou, cara, os caras vêm com dinheiro, aqui pro Brasil, que o mundo tá meio zoado, né? Não tem muito pra onde ir. Não tem muito pra onde ir. Ele falou, ele falou, é a oportunidade agora do Brasil dar uma arrancada. É por isso que a gente não pode dar o cavalo de pau, puxar o freio de mão. Não tem espaço para PT no Brasil, pelo amor de Deus. Porque aí o emprego não vai vir, aí esse dinheiro não vai vir. A gente vai dar marcha ré, não pode dar marcha ré, a gente tá com tudo prontinho para encontrar prosperidade, para crescer de forma consistente. E aí eu tô vendo que a sociedade começou a perceber isso. Teve muita gente ali acanhada porque acreditou nos institutos de pesquisa, né, que davam lá, né, vitória no primeiro turno, o Barba, não sei o quê, 16 pontos diferentes, já virou, opa, não é nada disso. Não é nada disso. Agora vamos com tudo. Sabe aquela história do Atlético Mineiro? Que estava na Libertadores, né, e tomou um sacode, precisava virar o jogo em casa, e uma diferença de 3 gols, e a torcida ficava na arquibancada. Eu acredito. O sentimento que eu estou sentindo da militância, da rua, é o mesmo. Esse sentimento de virada, eu acredito, vamos embora. Nós vamos engolir, nós vamos atropelar. Tarcísio, você está sempre animado, conta, hein? bonito. Tarcísio, você sempre conta que você veio de baixo, né? Que a sua mãe é uma pessoa trabalhadora e tal. Minha mãe foi empregada doméstica. Empregada doméstica. E você teve câncer, superou isso. Qual que é a mensagem que você passaria para essas pessoas mais simples, que às vezes não entendem? O que o Emílio estava falando. Não entendem os números, qual o impacto que a infraestrutura vai trazer para o benefício da vida de quem mora na favela, que vai ter o córrego a céu aberto sair de lá e tal. A mensagem para a gente virar esse voto pro Bolsonaro e, obviamente, acachapar a sua vitória aqui em São Paulo. A mensagem é que a gente não pode embarcar no discurso fácil, no discurso simples, naquele discurso de quem está vendendo facilidade, mas quem não sabe como, de quem já passou e não fez. A gente tem que ver o que a gente enfrentou nos últimos anos e saímos do outro lado. E a gente não pode ser influenciado pelo artista, né? A gente não pode encarar, não pode tomar uma decisão tão importante para o Brasil pela estética. O voto hoje virou muito estético, né? E aí, se a gente for pensar em estética, eu vou me recorrer à palavra de Deus, vou me recorrer à Bíblia. Se Samuel, quando foi à casa de Jessé, ungir um rei, fosse ungir o rei pela estética, o ungido não seria Davi. E Samuel ungiu Davi rei. O Espírito revelou isso para Samuel. E Davi foi um rei que era agradável aos olhos de Deus e cometeu erros, cometeu muitos erros. Se você pegar o Salmo 51, é um pedido de perdão de Davi, mas ele fez a diferença. E eu vi um presidente da República que pode até ter cometido os erros, mas fez a diferença, fez o Brasil crescer, fez o Brasil superar essas crises, e a gente tem essa aliança marcada com a prosperidade. Está fácil escolher um lado. Então a gente não pode embarcar no discurso fácil, no discurso, eu vou tornar todo mundo feliz, mas não sabe como. Exato. Não tem time para fazer e está pegando o caminho errado. Né? É um plano de governo incoerente, sem pé nem cabeça. É isso que as pessoas têm que se conscientizar, né? Porque a prosperidade está aonde a gente está construindo. A prosperidade está na livre iniciativa, está na geração de emprego, está no investimento privado, está no caminho que a gente conseguiu traçar. Porque, olha, enfrentar o que a gente enfrentou e crescer esse ano como a gente vai crescer. A inflação está caindo, o combustível caiu de preço. O Brasil deu uma grande demonstração de resiliência. O que nós tivemos esse ano foi vitória. E aí a gente não pode dar o passo para trás. Boa. Tá falando bonito, então pode ser candidato. Por que você não sei? Pode ser, será? Agora. Vai que... Não dá pra ser? Dá pra ser. Falou bonito agora. Bonito e confiante. Tem futuro. Falou bonito e confiante. Até me arrepiou aqui. Sabe o que fala, deu uma arrepiadinha. Ô, Tarcísio, obrigado por você ter vindo. Eu sei que você chegou atrasado, você está cheio de compromisso. Sim, é um trabalho, a campanha é um negócio difícil, é um negócio que você tem que fazer muito puxado, muito compromisso. Muito compromisso. Muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte para você.
Olha, eu que agradeço. Assim, tem um negócio aqui no Pânico que é o seguinte: o ambiente aqui é muito leve, é muito gostoso. Então, eu fico sempre muito feliz de vir aqui. E vocês, de uma forma muito leve, tratam de questões muito sérias, né? E conseguem comunicar com muita gente boa. Então, para mim é uma alegria grande. Eu fico sempre orgulhoso de estar aqui, né? Com pessoas que eu admiro tanto. Boa, Valeu, obrigado, viu, Tarcísio? Boa, Tarcísio, boa sorte para você. Faltou cantar. É o seguinte, o Instagram dele para você acompanhar é Tarcísio GDF. Tarcísio, o site é tarcisiofreitas.com.br. Eu quero lembrar que nós convidamos também o candidato Haddad para comparecer aqui no programa Pânico. O convite continua em pé para que a gente também possa trocar uma ideia com o candidato do PT. Porta aberta aqui, Emilhão. A porta muito aberta. Muito aberta. Muito. Mas ele não vem porque o programa começa muito cedo. Jaiminho. Não, é o Jaiminho. O Jaiminho é um clássico. O Vila tá bravo com você. Você não sabe. Aquele forasteiro. O senhor é um forasteiro, não sabe nem se largar o senhor na Sapopemba, o senhor não volta pra casa. Eu quero ver o senhor fazer uma baldeação. Você é um forasteiro, você não é daqui. Esse é um discurso fraco pra caramba, né? Ele tá bravo comigo desde há muito tempo e eu nem conheço esse cara. O Vila. A gente vai apresentar. O Vila trabalhou aqui com a gente. Ele não está entendendo o que está acontecendo no Brasil. A mudança. O Vila está muito elitista. Muito elitista, olhando de cima para baixo. Tá demais. Ele falou, aquele é São Paulo. São Paulo é do Vila Lobos, não é do funk. O Zé Serra, que trouxe o medicamento. Eu fui candidato, não fui votado porque o Tiririca roubou meu lugar. Ele perdeu pro Tiririca. O José Serra não entrou. O astronauta é um texano. A família mora no Texas, pelo amor de Deus. E você tem que sair, tá? E você vai perder. Eu vou votar contra. Tarcísio, obrigado pelo papo. A gente conversou aqui na programação da Jovem Pan. Zuzu, você tem um recadinho. Perfeitamente. Manda aí pra gente. O Tarcísio tá pra cima, mas você sabe, Tarcisão, qual que é o segredo pra ter uma noite isso é importante. Maravilhosa, daquelas que você quer ter um desempenho físico e sexual lá em cima, uma noite onde tudo dá certo e você vai lembrar dela pra sempre? Forte Virou, o nome já diz tudo. Forte Virou, mais libido, mais força, mais vigor e muito mais desempenho para tornar as suas noites inesquecíveis. Forte Virou tem ativos naturais que agem de dentro para fora e revigoram todo o organismo, aumentam a libido, o desejo, dão mais vigor, melhora o desempenho físico e sexual de homens e mulheres. Com Forte Virou, Tarcisão, sua noite vai rolar tão bem que parece aquela festa que você quer que nunca acabe. Você vai se sentir outra pessoa, cheia de vitalidade, sempre pra cima. Forte Virou não engorda, não altera a pressão arterial e não interfere em exames de laboratório. É da WP Lab que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você. Lembrando que está à venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site. Emilhão, Forte Virou, você sempre pra cima! Uou! Muito bem, muito obrigado. Agradecer ao Tarcísio pela grande audiência que nós tivemos aqui. Boa sorte aí. E agora bombou a tua audiência, hein, Tarcísio? Impressionante. E temos o ministro da Educação agora no mais um podcast. Tem mais um podcast. Vitor Godoy. Coladíssimo. Aqui você, ó. Ó, quem você tá dando pau aqui, ó. É que não pode mostrar. Olha o gráfico. Ó, aqui, ó. Os gráficos. Belo gráfico do Sam. Você entendeu? Pau a pau. Gráficos do Sam. Bonito, né? Fez esse gráfico. Os caras gostam de você, viu, Tarcísio? Não, e pode continuar me convidando aí que eu venho. Vai na dica. Não, você não vê, você chegou atrasado. Não, O cara tava trabalhando. Chegou no horário lá. Ele tá Não é que ele tava brincando. Porra, convida. Miami, pô. Não, de Miami tava meio de meio. É veio de patinete. Ficamos chamando aqui, pô. Sabará deu uma ajuda. Enrolamos. Não é a galera Não se agora. preocupa, não. Da próxima vez eu vou deixar amanhã toda ali pra não ter erro. Boa, chega. Aí eu vou chegar aqui 10 horas da manhã. Boa. A galera gostou do seu trabalho, você se mostrou um cara assim, bacana, um cara legal, um cara novo na política e com um cara bacana. Tem que ver cantando sertanejo. Obrigado aí mais uma vez. Não precisa não. Não, também não precisa. Tá no talk show lá. Eu vou fazer o break agora, Dedê? É isso? É o break geral. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Sabará. Sabará também esteve aqui com a gente.